A luz está mais cara e isso infelizmente não é surpresa para mais ninguém. E hoje vamos entender por que ela está mais cara e como a crise hídrica afeta o preço dela. E além disso, por fim, vamos entender o que podemos e devemos fazer com nossos investimentos. Para quem me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia e política e muito mais. Como eu falei, vamos entender por que a luz está tão cara e correlacionando com a crise hídrica. Primeiro, quero deixar um disclaimer aqui, eu não sou nenhum especialista em geração, transmissão ou produção de energia elétrica. Então, caso eu fale alguma coisa que seja alguma informação equivocada, deixe nos comentários, até porque isso aqui é uma comunidade e a gente compartilha o conhecimento. Como eu gosto de falar, o conhecimento está disperso na sociedade. Eu vi essa frase e esqueci de quem era. Aí o primeiro passo, vamos entender o que está acontecendo. Estamos vivendo uma das piores escassez de chuvas no Brasil nos últimos 90 anos. Tem até uma notícia que fala assim, ó, escassez de chuvas nas regiões sul e sudeste do Brasil leva a alerta de emergência hídrica, não só no sul e sudeste, mas aqui da reportagem está falando. E podemos ver também que, segundo a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e 60% da energia gerada no país vem de usinas de fonte hídrica, que é o quê? Base d'água. Seja a base de represa, chuva, rios, não importa, mas é a base d'água, 67%. Onde assim, aproximadamente 70% da energia do Brasil é a base d'água. Então existe uma concentração na energia do Brasil. Ela é bem concentrada, ela tem essa necessidade de chuva, de água. E como eu falei, as usinas hidrelétricas precisam de água para gerar energia, para poder distribuir energia, para poder fazer a transmissão de energia. Óbvio que existem outros meios de energia, mas como eu falei, existe essa concentração no Brasil. Aí entramos naquele ponto. Se tá tendo essa escassez de chuva, escassez de água, é igual assim, sem água é igual a sem energia. Entramos na lei da oferta e demanda, que eu gosto de falar muito. Se a gente está com baixa água, que então significa o quê? Que a oferta de energia está diminuindo, mas a demanda continua a mesma. Você continua consumindo energia elétrica, a empresa continua consumindo energia elétrica, tudo continua consumindo energia elétrica, só que diminuiu a quantidade. Então, se a oferta diminuiu e a demanda continua a mesma ou só aumenta, porque a demanda no Brasil de energia elétrica só tende a aumentar. Nós somos um país pobre. Então, nem todo mundo tem acesso à energia elétrica. Então, a energia elétrica vai se espalhando ainda no Brasil. Então, vai haver uma necessidade, uma demanda maior. E essa oferta está diminuindo. Então, é aquilo. Se a oferta diminui, a demanda aumenta, o preço da energia o quê? Fica o quê? Mais cara. E olhando assim, você pode perguntar, Lucas, mas essas usinas hidrelétricas ficam muito dependentes de chuva? Dizendo que não é mérito deles, mas talvez eles precisem de um planejamento melhor, de um planejamento diferente para ver o que eles podem talvez armazenar mais água, ter um armazenamento maior, uma diferença na produção da energia elétrica. Não sei, como eu falei, eu não sou um especialista, então eu não posso apontar culpados e falar que está fazendo errado ou certo, só estou deixando aqui um ponto. Com tudo isso, podemos ir para a conta de luz. Mas antes de eu falar da conta de luz, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho para fortalecer aqui o canal, beleza? Vamos lá, conta de luz. Com isso tudo que eu falei, com a falta de energia, com a falta de produção, o que acontece? Como eu falei, a energia fica mais cara. Então o que fica mais caro? Sua conta de luz fica mais cara. Podemos ver aqui, ó. Notícia, bandeira vermelha. Bandeira vermelha está vindo para todo mundo, acho que desde maio. Bandeira vermelha da conta de luz terá alta de até 58%. Então, se já era alto por ser bandeira vermelha, vai ficar 58% mais alto agora. Isso é muito alto. Aí, podemos correlacionar também que a crise hídrica afeta a lei da oferta e demanda. Com isso, gera o quê? Inflação. Energia elétrica sobe mais que a inflação nesse ano, 2020. Vou deixar aqui na tela aqui, ó. O IPCA 15, acumulado nos últimos 12 meses, subiu já 20% a energia elétrica, enquanto o IPCA subiu 9%. Então, é uma diferença absurda de energia que está acontecendo. Tem aqui, ó, a inflação sofre impacto da crise hídrica, a pior dos últimos 90 anos. Então, vai ter um aumento da conta de luz por causa da crise hídrica. Então, se puder poupar energia, é fundamental nesse momento, porque a oferta de energia está menor. Então, não tem nem como apontar culpados, porque está tendo uma crise ambiental no Brasil, infelizmente. E isso também, a gente tem que entender que, como eu falei, afeta a cadeia de produção, afeta a transmissão, afeta quem tá gerando energia porque tá com pouca água, e isso afeta o quê? Quem tá transmitindo a energia para poder distribuir.
Então afeta a cadeia de produção. Como eu falei, a oferta e demanda. Então se um está sofrendo, vai repassar o preço para o outro. E o outro para o outro, e o outro para o outro, até chegar ao consumidor final, que é a gente. Então é uma coisa inevitável. Vai acontecer. O que a gente pode fazer? Se proteger e talvez ganhar dinheiro com isso. Fica até o final para você entender como a gente pode ganhar investindo aqui. E a gente tem que entender que, como eu falei no último vídeo, que o petróleo, que a gasolina está R$7, tudo é petróleo e hoje tudo é energia. Tudo é base de energia. A gente, o ser humano, depois que descobriu a energia elétrica, mudou o patamar dele. A gente evoluiu de uma forma absurda. Foi uma evolução muito acelerada do que nós tivemos. Vamos prestar atenção. Se você pega alguém de 1500 e coloca ela em 1600, não vai ter muita mudança. Até porque não teve uma evolução tecnológica. Não tinha energia elétrica ainda. Agora, se tu pegar alguém em 1990 e botar hoje, teve evolução. Aí você pode falar, Lucas, mas porque teve evolução tecnológica. Só teve evolução tecnológica por causa da energia elétrica. Porque a energia elétrica é uma energia rápida. Então hoje, você não estaria assistindo meu vídeo aqui se não tivesse energia elétrica. Pensa assim. Então a energia elétrica é a base de tudo hoje, praticamente. E por último, como eu falei, a inflação está muito alta. Ela pega o repasse de preços e repassa o consumidor final. E isso afeta principalmente quem? O mais pobre. A pessoa que tem baixa renda, porque ela precisa ou tirar o dinheiro que ela ia botar para investir, ou o dinheiro que ela tem em caixa, e começa a fazer esse repasse de dinheiro. Em vez dela colocar, como eu falei, investimentos, ela vai precisar alocar esse dinheiro na conta de luz, porque ficou mais cara por causa disso. Mas isso é uma coisa inevitável. Pode ser momentos, e vamos entrar aqui agora nos investimentos. Que aí você pode olhar assim, Lucas. Ah, mas aí, vamos olhar aqui empresas grandes aqui. Olhamos aqui a Engie Brasil. Tá aqui, ó. Engie Brasil é a maior geradora privada de energia do Brasil. A maior geradora de energia do Brasil, que o Brasil é um país enorme. Está caindo hoje, no ano, o acumulado de 12%. A próxima é 13%. Você vai olhar assim, caramba, 13% já caiu bastante. Realmente. Aí olhamos aqui. A EDP Brasil é uma holding brasileira do setor elétrico que trabalha com o quê? Geração, distribuição e transmissão de energia. Ela trabalha com os 3 setores da energia elétrica. Então ela provavelmente vai ser bem afetada porque ela está em todas as camadas de produção. Então olhamos no ano, ela também está caindo 5%. Você vai olhar, é uma queda menor que da Engie, realmente, mas caiu. Aí olhamos o dividend yield da Engie, por exemplo, que é uma boa pagadora de dividendos, que são distribuição dos lucros dela. Continua em mais ou menos 7%. Aí você pode olhar assim, pô, a ação tá caindo, mas o dividendo dela continua. Digamos assim, se você gosta de comprar uma picanha, a carne lá, a carne tá R$40 hoje, amanhã você volta, ela tá 30. Você vai olhar assim, baita desconto, vou comprar hoje, porque ela tá mais barata. Pode ser encarada a mesma dinâmica aqui com as empresas de energia elétrica. Hoje elas estão passando por essa crise. Mas essa crise não vai se estender ao longo dos anos. As empresas podem ficar afetadas agora. Elas podem ser afetadas nesse momento por causa dessa crise hídrica, por causa da distribuição de energia. Aí, o que a gente pode fazer? Comprar elas num momento de queda e acumular esse patrimônio. Porque ela não perdeu o dividend yield. A Engie, por exemplo. Só lembrando, não é recomendação de compra, tá, galera? Eu só tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, quando a gente investe, a gente tem que pensar no longo prazo. Não é no curto prazo, tá tendo uma crise, vou vender minhas ações, vou me desfazer dos meus investimentos porque tá tendo uma crise. Não, pode ser momento de aumentar a posição, porque tá passando por momentos de dificuldade. E o momento de dificuldade é o quê? Significa ações mais baratas, geralmente. Continuando com os investimentos, olhamos a empresa Eneva, que ela é focada em energia termoelétrica. Aí você pode olhar assim, o que é termoelétrica, Lucas? Infelizmente são energias não renováveis, energias que poluem o ambiente, que é aqui, ó, vou deixar, que emitem muito CO2, vou deixar aqui, que é madeira, carvão, óleo, combustível, que são energias que não estão hoje na política ESG. ESG é a política sustentável do planeta, que está muito popular entre gestores, entre as empresas. A empresa não ganhou nem perdeu, ela ficou no 0 a 0, vamos dizer assim, porque no acumulado no ano ela tem 0,19%, 0%, então ficou ali. Então, quem procura investimentos para se proteger nesse momento, que gosta, ela pode ser uma opção. Mas aí ela entra naquela questão na questão da termoelétrica. Beleza, mas não deixa de ser uma opção. Porque hoje o Brasil é muito concentrado. Se o Brasil, em algum momento, deixa de ter essa concentração e procura mais termoelétricas, até por causa dessa escassez hídrica que está tendo agora, a Eneva deve se beneficiar a longo prazo, quem sabe? Eu estou botando aqui opções, porque a gente tem que pensar em investimentos a longo prazo e são teses de investimentos diferentes.
Aliás, tese de investimento, a gente pode falar na tese de investimento assimétrica. O que são teses de investimentos assimétricas? São teses de investimentos que no futuro pode dar certo. Digamos assim, você botou 10 reais, pode perder, mas também pode virar uma... Ela trabalhar com a convexidade desses 10 virarem 1.000 reais. Quem sabe? A gente não sabe. Então são teses que podem dar certo ou não. Aí você pode olhar, mas que tese é essa, Lucas? Tese de energia nuclear. Energia nuclear, se quiserem eu posso até fazer um vídeo aqui só sobre energia nuclear, mas eu vou falar aqui brevemente. É uma energia limpa, querendo ou não. Não emite CO2, não é questão do ESG. Mas as pessoas hoje têm muito receio com a energia nuclear por causa de Chernobyl, por causa das bombas atômicas. Mas não, se ela for bem cuidada, bem tratada, a energia nuclear, ela pode ser uma boa opção de energia. Aí você pode perguntar, Lucas, interessante, e se o futuro for energia nuclear? Eu acredito que pode ser, não total, mas pode ser uma opção. Existe um ETF que é negociado na Bolsa Americana chamado URA, que é o ETF global de urânio. Ele investe em empresas que produzem, fazem a mineração do urânio, empresas que estão nesse setor do urânio. Então pode ser uma tese assimétrica a longo prazo. Pode dar certo ou pode não dar certo. Então quem sabe disso é você. Esse investimento é você. Eu só deixei aqui o que você pode fazer com essa crise hídrica. Bom, galera, entendemos por que a conta está tão alta. A conta vai ficar alta. Teve uma diminuição da oferta e a demanda continua mesmo. Então é inevitável. O preço vai aumentar. O que a gente pode fazer é cuidar do nosso dinheiro, diminuir o uso de energia elétrica, não deixar a luz acesa, ventilador ligado. E o que a gente pode fazer com os nossos investimentos foi essas opções que eu dei. Pensar a longo prazo, tentar se proteger e pensar em teses assimétricas. E é isso, galera. Não esquece de deixar o like e enviar para todo mundo que não está entendendo por que a conta está tão alta e o que é essa crise hídrica e como a gente deve fazer com os nossos investimentos, até porque o canal é focado nisso. Beleza? Valeu, falou, até mais!